Shalom aleikum, aleikum salam. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez gravando um vídeo de canal de bênção para a sua vida. Esse é o canal Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando aí vocês aí com a paz. A paz do Senhor Jesus para todos. Quero cumprimentar com Shalom Kavai, paz e esperança. Quero também cumprimentar com Shalom Lahema, paz e prosperidade para a sua família, para a sua casa. Também quero dizer Reneri Tukiri, a paz esteja com todos, convosco. Esse foi o idiomático em grego falado Reneri Tukiri, a paz esteja convosco. Então vamos para mais um comentário bíblico, mais um comentário judaico? Vamos lá para mais um comentário bíblico e judaico? Eu quero falar da palavra Caim. Da palavra Caim. Isso mesmo, a palavra Caim. Eu quero falar contigo, com vocês, sobre o sentido da vida de Caim. Quem era Caim? Sobre a vida de Caim. Qual o significado do seu nome no hebraico? Quando nós olhamos a biografia de Caim e Abel, a gente sabemos que essa história está registrada em Bereshit capítulo 4 e versículo 6. Quando nós observamos que o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Olha só que interessante, isso foi antes da questão da oferta, antes da questão do sacrifício. Deus faz uma pergunta para Caim, dizendo para ele desta formalidade: por que cai o teu semblante? Por que está irado? Deus faz essa pergunta para ele. Quando olhamos o nome Caim, significa aquele que matou. Olha só que interessante. E quando nós olhamos o nome Abel, significa filho. A identidade chamado filho. Agora imagina, meus amados irmãos, uma mãe colocar o nome do filho de Caim, que significa aquele que matou. Quando nós observamos isto, quando nós observamos a palavra Caim, a gente já imaginamos no texto bíblico que ele teve inveja de Abel. Mas quando nós fazemos um estudo minucioso da palavra de Deus, descobrimos que não foi por questão de inveja, nada disso. Era questão do nome dele, do caráter dele. Ele andava irado, ele andava com um semblante descaído. Porque ele sabendo ele que o nome dele significava morte, que o nome dele significava matar. Olha só que interessante. E aí a gente fazemos uma pergunta para si. Caim no hebraico, no pensamento teológico, por que você anda irado? E pensa, por que Caim anda irado? Olha só que interessante. Porque o nome Caim significa lança de morte, ou morte com a lança. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Agora, imagine você e eu. Esse menino nasce e cresce com este nome que está direcionado com a palavra lança da morte. Ou morte com a lança. Isso na cabeça dele, no seu psicológico, na sua vida, andando, sabendo que o teu nome significa lança da morte. Olha só que coisa interessante, meus amados irmãos. Como que girava o conceito, o pensamento de Caim naquele momento, naquele agora, sabendo que a sua mãe colocou o nome de Caim, que significa lança de morte, ou morte com a lança, e sabendo que Abel tinha um nome muito lindo. O nome Abel significa filho. Olha só, filho, significa filho. O nome Abel significa filho. E o nome Caim era uma coisa muito cruel. E quando você olha o nome Caim, a realidade, ele cai em si. Eu sou a morte, eu sou a lança que trago a morte.
a lança da morte, a morte da lança. E quando nós observamos, muitas vezes, a mãe e o pai têm que saber colocar o nome do seu filho. E imagina Caim carregando nos seus ombros, no seu fardo, o conceito lança da morte, ou morte com a lança, na condição da morte. Olha só, meus amados irmãos. E quando nós observamos a palavra Yud ou Nu, Yud quer dizer o quê? A mão, ação. Olha só, a palavra Yud no hebraico significa ação, mão, mão com ação. E a palavra Nu significa vida. E dentro do nome de Caim há uma ação, há uma mão com ação para pró a uma vida. Olha só que interessante. E quando nós observamos, mais a mão por ação em morte é o nome significativo de Caim. E quando nós observamos na alternativa de uma ação e a mão dele tinha condições de maldição. E olha só, e ele estava querendo transformar, Deus tinha um plano na vida de Caim. Deus estava querendo transformar aquela maldição em bênção na vida dele, né? Mas quando nós observamos essa questão de conjectura de nomes que carregam uma maldição, a mãe coloca um nome em um filho. Se você for lá em Crônicas, 1 Crônicas 4 e versículo 9, vocês vão conhecer um nome chamado Jabes. Jabes significa filho da dor. Olha só. Por quê? Porque naquele momento a mulher teve o filho no pior momento da sua vida e ela colocou o nome de pior momento na vida deste homem chamado Jabes. Mas a história bíblica diz que Jabes, ele vai correr com a sua fé, ele vai correr com a sua crença para mudar a história da sua vida, que significava aflição, dores. Filho da minha aflição, filho das minhas dores. Olha só que coisa interessante. Então, irmãos, na história bíblica judaica, a mãe tinha costumes de colocar o nome dos filhos de acordo com o momento da época, com o momento festivo da época, pelo clima da época e também pelo o ciclo de vida daquele momento. Também o pai e a mãe colocavam o nome. Olha só que interessante. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Mesmo que o nome seja um nome de maldição, Deus transforma o nome de maldição de bênção, que nem ele fez na vida de Jacó. Jacó significa aquele que agarra com firmeza, e ele quer mudar a história da vida dele, e ele vai mudar essa história lá no Vale de Jaboque, e ele muda, lutando com o anjo, e então o Senhor muda o nome dele para Israel. Olha só que coisa linda. Aqui quem fala é evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um comentário bíblico da palavra de Deus, um comentário bíblico e judaico sobre o nome Caim. Toma posse em nome de Jesus. Shalom aleikum, aleikum salam.